Meus irmãos e amigos, saúdo a todos com a gloriosa, perfeita e doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui ao vivo, diretamente do templo sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Porto Calvo, pastor José Rodrigues Pereira. Acredito que, aleluia, se eu fosse colocar uma frase para esse momento, eu colocaria hashtag adore comigo. Glória a Deus. Você pode adorar aí da sua casa, você pode fazer desse momento um culto, um momento de louvor, um momento de adoração. Eu aprendi um provérbio chinês, que existem 3 coisas que não voltam mais atrás. A primeira coisa é a palavra falada. Não tem como mais voltar o que se falou. A segunda coisa é a flecha atirada. Não tem como mais mudar o destino, a direção da seta depois que a soltou. E a última é a oportunidade perdida. Glória a Deus. Eu acredito que em meio a esse sofrimento, em meio a essa crise, Deus está permitindo que venhamos vivenciar dessa forma, em cultos, em momentos de adoração online, glória a Deus. Até que o templo eles podem fechar as autoridades, mas a igreja não tem como fechar. Porque a igreja sou eu, é você, somos nós a igreja de Cristo. Glória a Deus. E a Bíblia diz: se estes se calarem, até as pedras clamarão. Então, nós estamos aqui. Faça desse momento um momento de encontro com Deus. Faça desse momento um momento de inspiração. Hoje nós vamos aprender um pouco com o profeta Elias. Eu quero que você, se possível, abra comigo no primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo de número 17. Glória a Deus. Esse texto relata a biografia, o ministério, a vida de um dos maiores profetas da história da Bíblia, e por que não dizer de um dos maiores profetas da história do Velho Testamento, veterotestamentária. Glória a Deus. Falar de Elias é falar de um dos homens mais eloquentes da história bíblica. Falar de Elias é falar de um homem corajoso, destemido. Falar de Elias é falar de um homem, em primeiro lugar, que foi levantado por Deus para pregar às grandes autoridades. Elias profetizou no tempo dos reis Acabe e Acasias, no ano 875 a 850. Além de ser levantado por Deus para pregar às grandes autoridades, Elias também foi levantado por Deus para ser uma voz profética. Uma voz profeta contra um sistema político. Uma voz profética contra um sistema de governo corrompido pela idolatria e pelo paganismo. Terceiro lugar, falar de Elias é falar de um homem que foi levantado por Deus para dizer aos seus contemporâneos, que viviam mergulhados no caos espiritual, que não havia outro Deus, aleluia, além do Senhor, o Deus dos exércitos. Glória a Jesus, aleluia. O nome Elias significa Jeová é Deus. Jeová é Deus. Pouco se sabe da história, família de Elias. É um personagem misterioso. Eu quero dizer aqui para a igreja que Deus, Ele nunca perde para nenhuma geração.
está vendo o que está acontecendo. Deus, ele tem uma lição. Deus, ele tem uma razão. Como ele disse para Pedro: o que eu faço agora, não sabes tu, porém saberás depois. Futuramente a gente vai entender o porquê Deus permitiu essa situação atual. Então, eu quero dizer que Israel estava mergulhado em uma crise, assim como estamos vivendo em crise. Israel estava vivenciando uma crise política, uma crise social. Israel estava vivendo uma crise religiosa, uma crise espiritual. Por quê, irmão Berinaldo? Porque quando Acabe, o rei de Israel, casou com Jezabel, a sua esposa introduziu em Israel o culto a uma divindade pagã. Glória a Jesus. Muito bem, glória a Deus. Vi ali, adore comigo, hashtag glória a Jesus. É de Deus esse negócio. Aí ela introduziu o culto a Baal. Quem era Baal? Baal era a divindade da chuva, da fertilidade. O povo temia Deus, mas estava cultuando a Baal. Erigiram templo altos para adoração a Baal. O altar do Senhor estava quebrado, ruído. E Deus, que não perde, aleluia, em nenhum momento, levanta um homem certo para o contexto certo e para a hora certa. Quem é que aparece? Elias, um homem simples, humilde, mas o significado do seu nome era como se Deus estivesse dizendo: quem olhar para Elias, aleluia, saberá e entenderá que eu sou Deus. Deus nos céus, Deus na terra, e Deus debaixo da terra, e Deus em todo o universo. Glória a Jesus. Elias aparece com a coragem, aleluia, inexplicável. Por quê? Porque Elias comparece diante de Acabe, o rei de Israel, e diz: olha, rei, segundo a minha palavra, não é a palavra de Deus, não é a palavra do primeiro-ministro, não é a palavra do governador, do prefeito. Olha, rei, segundo a minha palavra, eu que estou dizendo, Elias, eu não sei o sobrenome dele, não sei se é Elias da Silva dos Santos, Pereira, José, mas Elias, o servo de Deus, aquele cujo nome significa Jeová é Deus, segundo a minha palavra, não haverá chuva e não haverá orvalho. Glória a Deus para sempre. E a Bíblia diz, irmãos, que a crise se instalou em Israel. E como Deus em todas as crises sabe cuidar dos seus perfeitamente. Glória a Jesus. Em um cenário de fome, em um cenário de escassez. Glória a Jesus. Em um cenário de insegurança e solidão. Aleluia. Deus agora resolve, glória a Jesus, esconder, proteger e direcionar o seu profeta, o seu servo. Glória a Deus. Ei, nos momentos mais difíceis da vida, nos momentos de crise, de escassez, de fome, de peste, Deus, ele tem um escape para você, meu irmão. Deus, ele tem uma saída para você. Eu quero dizer que assim como Deus foi direção, proteção e provisão na vida do profeta Elias, Deus é direção, proteção e provisão na tua vida. Deus leva o profeta para Querite, para Sarepta. Por quê e para quê? Primeiro, Deus direciona o profeta em tempos de crise. Em Provérbios capítulo 3, versículo de número 5 e 6, a palavra do Senhor fala o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas.
Salmo de número 119, versículo de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. João capítulo de número 14, versículo de número 6. Jesus fala o seguinte: eu sou o caminho. Glória a Deus. Então o Senhor leva o profeta Elias para o ribeiro de Querite. Por quê? Porque Deus era a direção na vida do profeta em tempos de crise. Eu quero dizer que por mais difícil que seja a vida que você estiver vivendo, eu quero dizer que Deus, ele tem uma saída em tempos de crise. Deus, ele tem uma saída, ele tem uma direção para a tua vida. Glória a Jesus. Segundo lugar, Deus leva o profeta para o Querite e para Sarepta, porque Deus queria esconder o seu profeta. A profecia de Elias incomodou um sistema político. A profecia de Elias incomodou um sistema de governo. Glória a Deus. Elias agora estava sendo caçado. O rei procurava Elias para tirar-lhe a vida. E Deus, aleluia, glória a Jesus, que é proteção, conforme o Salmo de número 91, versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus resolve esconder o seu profeta. Deus envia Elias para o Querite, mesmo com a escassez, mesmo em tempo de escassez, de fome, de insegurança. Glória a Jesus. Mesmo em tempos de fome, Deus leva o profeta para o Querite. Por quê? Porque Deus estava provendo, ou iria prover para o seu profeta ali água do ribeiro. Deus ia prover para o seu profeta, aleluia, pela manhã e pela tarde, pão e louvado seja o nome de Jesus para sempre, e carne. Deus, a Bíblia diz que ele ordenou aos corvos que trouxesse para o seu servo pela manhã e pela tarde pão e carne. Não me pergunte como, aleluia, porque milagres não se explicam. Glória a Deus, aleluia. Milagrosamente Deus leva, esconde o profeta no Querite. Eu quero dizer que em tempos de seca, Deus tem água viva para a tua vida. Em tempos de fome, Deus tem pão, Deus tem carne. Por quê? Porque Deus é provedor. Ele é o Jeová Jirê, aleluia. Ele é o Deus de toda a provisão. Ei, meu amigo que está me ouvindo nessa noite, meu irmão, Deus é provisão na tua vida. Aleluia. Glória a Jesus. Deus resolve proteger o seu servo, porque Deus é proteção. E em último lugar, Deus resolve prover, porque o nosso Deus é provisão e também Ele é sustento e sustentação. Em tempos de seca, de escassez e de fome, como eu já falei, Deus provê. Deus provê água, aleluia, para o profeta. Deus provê pão, Deus provê carne. E depois Deus leva o profeta para a terra de Tiro e de Sidom, para a região de Sarepta, aleluia, e ordena a uma mulher viúva que sustente o profeta de Deus. Sustentar com o quê? Com água. Sustentar com o quê? Com bolo. Glória a Deus. O profeta Elias chega lá em Sarepta e encontra uma mulher viúva. Uma mulher viúva, aleluia, já sem esperança. Uma mulher viúva sem já nenhuma perspectiva de vida. Os seus recursos já estavam se acabando. Só apenas havia um pouco de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Ela já estava ciente que ia morrer. Ela já estava ciente que tudo na vida dela e na vida do seu filho
estava chegando ao fim. Mas como Deus, Ele é direção, proteção, provisão, o profeta chega na casa da viúva, não somente para ser alimentado, mas para mudar a história da vida de uma pobre viúva. Deus está chegando para mudar a tua história. Deus está chegando para mudar o quadro. Deus está chegando para virar o cativeiro. Deus está chegando. Jó capítulo de número 19, versículo de número 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Deus está se levantando, glória a Deus, em um cenário de dor, em um cenário de medo, em um cenário de ansiedade, em um cenário de peste, de pandemia, de epidemia, em um cenário de doença, de contágio, glória a Deus, em um cenário, louvado seja o nome do Senhor, escuro, aleluia. O meu Deus, o teu Deus, o Deus de Elias, Ele está se levantando, aleluia, para trazer o que, irmão Berenaldo? Aleluia, para trazer direção, para trazer proteção e para trazer provisão, glória a Deus. Para encerrar, glória a Jesus para sempre, eu quero dizer para vocês que nos momentos mais difíceis da nossa vida, aleluia, o nosso Deus nos indica, em primeiro lugar, lugares improváveis e incomuns, glória a Deus. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus irá indicar o lugar, mesmo que não seja um lugar favorável aos seus olhos, à sua vista, mas Deus tem o caminho certo para você. Recebe aí, crente. Deus tem um caminho certo. Aleluia. Deus leva o profeta para o deserto, para um ribeiro. Aleluia. Não importa o local, se é esquisito, se é um lugar seco, árido, glória a Deus. Não importa se é um Lodebar da vida. O que importa é que Deus vai cuidar de você aonde você estiver. Segundo lugar, nos momentos mais difíceis da nossa vida, o nosso Deus nos indica métodos extraordinários. No caso do profeta Elias, Deus levou ele para um ribeiro de Querite, escondeu ele no ribeiro de Querite. Aleluia. Para o profeta Elias, Deus ordena aos corvos. Você sabe que corvos, eles se alimentam, louvado seja o nome de Jesus para sempre, de coisas mortas, de restos mortais, glória a Deus. É um animal imundo, mas Deus falou aos corvos, glória a Deus, dizendo para eles: você vai pegar em tal lugar pão, você vai pegar em tal lugar carne, e pela manhã e pela tarde você vai levar para o meu profeta, para o profeta Elias, que está à beira de um ribeiro, aleluia, chamado Querite. Glória a Jesus. É um método extraordinário. Não queira ensinar como é que Deus vai fazer para cuidar de você, para prover para você, para direcionar a tua vida. Deus sabe trabalhar, Ele sabe agir, Ele tem os meios mais extraordinários, aleluia, para agir na tua vida, meu irmão. Em último, nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus nos indica pessoas para nos suprir. Deus nos indica pessoas para nos ajudar. Deus nos indica pessoas para nos socorrer. Glória a Deus. Olha só, o que aquela viúva tinha para alimentar o profeta? O que aquela viúva tinha para socorrer o profeta? Na verdade, quem estava precisando de quem nesse contexto? Na verdade, nesse contexto, quem era a pessoa mais necessitada? O profeta ou a viúva? Fica essa interrogação para você. É uma interrogação de fé. Quem realmente era o mais necessitado nesse contexto?
a viúva ou o profeta. Deus vai usar a viúva, Deus vai usar o prefeito, Deus vai usar o governador, Deus vai usar o teu amigo, Deus vai usar o teu vizinho, Deus vai usar o teu irmão, Deus vai ajudar até mesmo quem não te conhece. Glória a Jesus, porque, volto a dizer, nos momentos mais difíceis da nossa vida, o nosso Deus nos indica pessoas para nos suprir. Glória a Deus, pessoas para nos ajudar, pessoas para nos socorrer. Aleluia, o Senhor indica uma mulher, uma viúva, aleluia, que não tinha nada, viúva pobre, sem nada. Quer que uma pessoa pobre, sem nada, tem a oferecer a um necessitado? Me digam aí. Meu filho, eu disse para você anteriormente que Deus usa meios ou métodos extraordinários. O nosso Deus é o Deus de milagre. Glória a Deus. Deus não deixou o profeta passar fome. Deus não deixou o profeta, aleluia, sentir ou passar por sedes excessivas. Aleluia, no momento da sede, aleluia, Deus proveu água para o profeta. No momento da fome, Deus proveu carne, Deus proveu pão. E como Deus é poderoso para fazer tudo muito mais, sabe o que foi que Deus preparou? Em último lugar, para eu encerrar, preparou o bolo, meu filho. Bolo é sinal de quê? De festa. Recebe, terra. Aleluia. Meu irmão, bolo, Deus preparou bolo para o profeta, meu irmão. É sinal de festa, é sinal de culto em ações de graça. Oh, aleluia. Está chegando, está chegando. Ele é poderoso para fazer tudo mais, além abundantemente do que aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Se prepara, porque a festa está prestes a acontecer. Aleluia. Ainda que alguém coloque o pé, coloque dificuldade, ainda que alguém tente travar, aleluia, o bolo vai sair. Glória a Jesus, a festa vai chegar. Se prepara. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Fica aí com essa simples reflexão. E que Deus em Cristo Jesus abençoe a tua vida abundantemente. Hashtag adore comigo, adore conosco. Em nome de Jesus.